Irmãos queridos, para o momento de exposição bíblica, eu os convido a abrir a Escritura no livro de Atos. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições. Hoje, no capítulo de número 2, nós vamos olhar para os versos 14 a 41. É um texto um tanto quanto longo. Por isso eu peço a atenção dos irmãos e a paciência também à medida em que fazemos a sua leitura. Atos dos Apóstolos, segundo capítulo, de 14 a 41. Os responsáveis pelas nossas crianças já sabem que é neste momento que elas recebem a atividade que foi preparada para elas. Então está aqui a Malu, a Lívia, o Juan, olha lá, a Maitê lá atrás, a Alice, o Arthur já dormiu. Então, crianças, o Tiago, é verdade, a Dani, por favor, esse é o momento em que vocês prestam atenção no que o pastor vai falar e interagem com o boletim de vocês. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Acabamos de ler tua palavra, Senhor, e agora te pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou centenas de anos atrás nos traga iluminação para que a compreendamos e assim sejamos edificados, exortados, guiados, ensinados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, alimenta-nos, ó pastor de nossas almas, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, já há algumas semanas nós iniciamos esta série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos, e desde então, acho que os irmãos vão de convir comigo, temos visto quanta riqueza e quantas lições o Senhor nos tem transmitido aqui neste livro. Vocês sabem, este é um livro histórico, ou seja, é uma narrativa que Lucas deixou à igreja de todas as eras, e é claro que sob a iluminação do Espírito Santo, na qual nós somos informados sobre os acontecimentos que marcaram o povo de Deus depois da ascensão de Jesus. E vejam, justamente por ser uma narrativa, irmãos, é preciso ficar claro para nós que nem tudo o que nós lemos aqui neste livro há de se repetir nos dias de hoje. No livro, Lucas está contando para nós coisas que aconteceram num momento muito particular da história da igreja, que tiveram o seu lugar na história da redenção, mas que nem sempre se repetirão. Então, entendam o que eu estou dizendo aos irmãos. Este é um livro narrativo, ou seja, que conta o que aconteceu em determinado período. Não é um livro, portanto, total e rigorosamente prescritivo, isto é, não é um livro que diz que devemos fazer exatamente as mesmas coisas que os apóstolos fizeram centenas de anos atrás. Agora, é claro, irmãos, que por ser palavra de Deus, mesmo aquelas histórias nitidamente restritas àquele tempo específico, ainda hoje terão muito a nos ensinar, sem dúvidas. Mas vejam, o que eu estou dizendo é que isso nem sempre significa que nós teremos de fazer e viver o mesmo que a igreja daquele tempo fez e viveu. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Compreendem? Existem coisas que são narradas aqui que nos são dadas, irmãos, como um relato, que não são como que um padrão a ser seguido. Bom, eu vou dar alguns exemplos para deixar mais claro o que eu estou afirmando aos irmãos. Por exemplo, nós não precisamos mais lançar sortes para saber qual é a vontade de Deus, como os apóstolos fizeram no caso do substituto de Judas, quando lançaram sortes, não é? E o escolhido foi Matias. Estão lembrados desse texto? Pois bem, naquela ocasião eu disse, nós não precisamos mais fazer isso. Nós também não precisamos mais, por exemplo, reunir toda a igreja para esperar que o Espírito Santo desça sobre nós. Por quê? Porque ele já foi derramado sobre a igreja do Senhor. Como nós já aprendemos antes, todo crente hoje, que é um crente genuíno, ele já recebe o Espírito, é selado com o Espírito no momento da sua conversão. Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Nem tudo, portanto, aqui no livro de Atos, é prescrito como um padrão a ser seguido. E isso é importante, é algo importante que nós precisamos ter em mente. Pois bem, mas, e sempre há um mas, não é verdade? Acontece que algumas coisas sim, podem e devem servir de padrão para nós hoje. Por exemplo, a vida de oração desses crentes, o amor e a obediência que esses crentes tinham ao Senhor, a dedicação desses crentes ao trabalho de Cristo, entre outras coisas. Bem, e eu digo aos irmãos que aqui no nosso texto, nós temos também um belo exemplo de um desses padrões que hoje nós faríamos muito bem em seguir, em adotar. E eu estou fazendo referência, irmãos, à pregação do apóstolo Pedro
naquele dia de Pentecostes, centenas de anos atrás. Porque sim, vejam, o que eu estou dizendo aos irmãos é que há aqui um padrão específico de anúncio do Evangelho, ou de anunciar o Evangelho, que vale a pena ser observado por todos nós hoje. E padrão que será apresentado a nós nesta noite na forma de respostas à seguinte pergunta, que é a pergunta tema do nosso sermão, é o título do sermão desta noite. Como pregar o Evangelho? Como pregar o Evangelho? Nós vamos então responder essa questão olhando para o que esse texto diz, olhando para a maneira como Pedro pregou naquele dia de Pentecostes. E eu estou convencido, irmãos, de que ao fazer isso, nós aprenderemos um modelo bastante adequado de ainda hoje anunciar as boas novas de Cristo. Um modelo bastante apropriado que ainda hoje serve de lição para nós. Entenderam qual será o nosso percurso? Nós vamos então responder essa pergunta. Como pregar o Evangelho? O texto nos ajuda a aprender como pregar o Evangelho e vamos ver isso juntos. E a primeira resposta que o texto nos fornece, queridos, a primeira maneira com a qual nós devemos proceder nessa tarefa de anúncio do Evangelho é a seguinte. Primeira lição da noite. Fundamente-se na palavra de Deus. Primeira lição, primeira verdade, como pregar o Evangelho? Fundamente-se na palavra de Deus. São os versos 14 a 21 que ensinam isso. Vamos ver juntos aqui como o texto nos ensina essa primeira lição. Bem, se os irmãos se recordam, na última exposição que nós tivemos aqui neste livro, nós vimos o maravilhoso derramamento do Espírito sobre os crentes. Lá no comecinho do capítulo de número 2, estão lembrados? Nós vimos que o derramamento do Espírito sobre a igreja causou profunda admiração, profundo assombro naqueles que testemunharam os discípulos, anunciando as grandezas de Deus em diferentes idiomas. Os irmãos se lembram disso? Nós vimos lá no início do capítulo de número 2. Foi o que Lucas contou no verso de número 12. Vejam comigo o verso de número 12 do segundo capítulo. Lucas disse para nós que todas as pessoas que testemunharam aquele evento maravilhoso, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Então a cena foi impressionante, homens galileus estavam falando em diferentes idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e a multidão ficou de assombro, ficou espantada. Mas é claro, como em todos os lugares, nós também vimos que não demoraram a surgir os zombadores. Diante daquele episódio, apareceram pessoas que diziam o seguinte, vejam comigo o verso 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então este é o cenário, irmãos, daquilo que é narrado no nosso texto de hoje. Perante a chacota de algumas pessoas, diz Lucas, a partir do verso 14, que Pedro se levanta juntamente com os 11 e erguendo a voz, vejam comigo, a partir do verso de número 14, ele adverte as pessoas ali presentes nos seguintes termos: varões judeus e todos os homens, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Ou seja, irmãos, Pedro aproveita a ocasião para falar o que estava acontecendo, para explicar o que realmente havia acontecido com ele e com os demais discípulos de Jesus. Prestaram atenção? Ele chama a atenção dos seus ouvintes e aí dá início à sua fala. E ele começa explicando, não, esses homens não estão embriagados. A propósito, ainda era relativamente cedo para que qualquer pessoa estivesse embriagada. Pedro disse que era a terceira hora do dia, isto é, muito provavelmente 9 horas da manhã. Os judeus não comiam tão cedo, muito menos bebiam vinho a esse horário. Então vejam, a confusão e a zombaria são corrigidas por Pedro num primeiro momento. Ele está como que preparando o terreno, explicando o que estava acontecendo, ou para explicar o que estava acontecendo. E essa explicação vem na forma de uma pregação. Vejam, ele diz que o que estava ocorrendo, na verdade, era o cumprimento de uma profecia.
Irmãos, nós sabemos qual profecia é essa, não sabemos? É o cumprimento das palavras de Joel. O próprio Pedro interpreta aqueles eventos assim. Vejam comigo o verso 16. Ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí de 17 a 21 vem a profecia. Vejam, Pedro está dizendo que chegaram, conforme anunciado por Joel, os últimos dias. Pedro diz àqueles homens que tudo aquilo que eles estão vendo é prova, é demonstração da chegada dos últimos dias anunciados pelo profeta Joel. A prova de que os últimos dias chegaram é dada no fato de que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, irmãos. Não apenas sobre profetas, como acontecia no Antigo Testamento, não apenas sobre reis, sobre sacerdotes, como acontecia no Antigo Testamento, mas sobre todos, sobre toda a carne. Joel anunciava a chegada desse dia. E agora Pedro diz: esse dia chegou. É o que lemos a partir do verso de número 16. O que Pedro diz, irmãos, é que Deus mesmo escolheu, na história da redenção, que aquela festa de Pentecostes específica marcasse o início de uma nova era. O início dos últimos dias. Pedro está dizendo que a Escritura está se cumprindo. Que a palavra de Deus está se cumprindo. Que a profecia de Joel já começou a se cumprir. Que aqueles homens estavam testemunhando o início de dias que terminarão num último e glorioso dia, no qual prodígios maravilhosos serão vistos no céu e na terra. Pedro está dizendo: ninguém está embriagado. O que vocês estão testemunhando é o início de um novo tempo. É o cumprimento da profecia de Joel. Percebam, irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, aproveita aquela ocasião para pregar. E como ele começa a sua pregação, a sua mensagem? Recorrendo à Escritura. Utilizando a Escritura. Fundamentando-se na Escritura. E é interessante que não só citando Joel, mas como veremos na continuação do texto, citando ainda os Salmos. Viram comigo os versos 25 e 26? No verso 25, no verso 26, na verdade de 25 a 28, ele cita o Salmo 16. Depois, nos versos 34 e 35, ele cita o Salmo 110. Então ele aproveita aquela ocasião para pregar e começa a pregar fundamentando-se na Escritura, citando a Escritura, mobilizando a Escritura. Tudo o que ele dirá ali tem como fundamento a Escritura. Então é assim que nós aprendemos a primeira lição que o texto nos ensina nesta noite. Como pregar o Evangelho? Primeira lição: fundamente-se na palavra de Deus. Como pregar o Evangelho? Fundamente-se na Sagrada Escritura. E sabem, irmãos, o que isso traz como aplicação para nós hoje? Reparem, aqui, queridos, nós aprendemos que é assim que deve ser. Toda a nossa pregação deve ter como base a Escritura, a Bíblia, e tão somente a palavra. Vejam, o que isso nos ensina de modo prático? Nós não podemos pregar às pessoas os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias experiências, como se tudo isso fosse a verdade de Deus. O conteúdo da nossa pregação não pode se basear em achismos, em opiniões pessoais ou coisas do tipo. Não, o conteúdo da nossa pregação deve ser a Bíblia, irmãos. A palavra, a verdade de Deus. É com ela que nós devemos nos dirigir às pessoas carentes de salvação. E aí a pergunta que fica para nós no primeiro momento nesta noite e é o que nós temos feito? É a Bíblia que nós temos anunciado? Vejam, a Bíblia é totalmente suficiente, irmãos. Totalmente suficiente para explicar às pessoas o que está acontecendo no mundo de hoje. Totalmente suficiente para nos guiar à fé. Nós não precisamos de novidades, nós não precisamos tentar cativar ou atrair as pessoas lá fora com inovações, com artifícios diversos. Basta pregar a palavra.
Quando nós oferecemos o fundamento sólido, que é a palavra de Deus às pessoas, nós agimos da maneira correta. É pela palavra que Deus muda os corações. É pela palavra que Deus cura feridas. É pela palavra que Deus traz verdadeira liberdade ao que está cativo. Portanto, é a palavra que nós devemos anunciar às pessoas. Agora, é claro, irmãos, ainda estou aplicando a primeira lição da noite. Como é que nós vamos pregar a palavra com fidelidade se nós não tivermos familiaridade com ela? Como é que nós vamos anunciar a palavra de Deus aos outros como fundamento da nossa evangelização se nós mal a conhecemos? Se nós mal temos proximidade com ela? É claro, pregar aos outros é fundamental, nós fomos chamados para isso. Mas entendam, irmãos, o estudo pessoal e a meditação particular, nossa, são igualmente importantes. Se nós não conhecemos a Bíblia como deveríamos, como é que nós vamos anunciá-la e pregá-la aos outros? Portanto, crente, comprometa-se a estudar a Bíblia regularmente. Comprometa-se, crente, a ler a Bíblia todos os dias. Ah, mas pastor, eu não sei como fazer isso. Se você é membro da igreja e, portanto, está lá no grupo da igreja no WhatsApp, não tem desculpa. O pastor compartilha, por exemplo, todos os dias trechos a ser lidos. Tire um tempinho, meu irmão. Tire um tempinho, minha irmã, para meditar na Bíblia, para conhecer a Bíblia. É só assim que você conseguirá pregá-la a quem precisa. Comprometa-se, crente, a frequentar a escola dominical. Comprometa-se, crente, a frequentar os estudos bíblicos. Acreditem, nós não seremos capazes de pregar a Escritura às pessoas se nós mesmos não tivermos familiaridade com ela. Como pregar o Evangelho? Primeira resposta do texto, fundamente-se na palavra de Deus. Mas ainda há duas respostas a aprender. Vamos à segunda. Se a primeira é, fundamente-se na palavra de Deus, a segunda resposta que o texto nos oferece, segunda lição da noite, segundo ponto do sermão, portanto, é o seguinte: aponte sempre para Jesus. Como pregar o Evangelho? Primeira, fundamente-se na palavra de Deus. Segunda, agora, aponte sempre para Jesus. Como é que o texto nos ensina isso, irmãos? Quando nós vemos os versos 22 a 36. Percebam que no verso 22, depois de explicar aquilo que estava acontecendo, fundamentado na Escritura, às pessoas, Pedro chama mais uma vez a atenção dos seus ouvintes. Vejam comigo o verso 22 agora, como nós vemos isso. Pedro, mais uma vez, chamando a atenção dos seus ouvintes. Ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Então ele cita o profeta Joel, mas ainda há coisas muito importantes a dizer. Por isso que ele está chamando a atenção dos seus ouvintes. E que coisas importantes são essas? Ele já forneceu a explicação para o que estava acontecendo em Pentecostes. É o cumprimento de uma profecia. O que mais ele tem a dizer? É o que nós vemos na continuação do texto. Agora, irmãos, vejam que em sua fala, ele direciona a atenção dos seus ouvintes para Jesus. Ele passa a falar sobre Jesus, o homem de Nazaré, que foi revelado por Deus a eles por meio de milagres, por meio de maravilhas. Vejam comigo o verso 22. Jesus o Nazareno, diz Pedro, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabei. Sim, irmãos, vejam, o apóstolo está fundamentado na Escritura. Ele cita Joel, ele cita os Salmos, mas ele faz isso apontando para o centro da Escritura, Jesus Cristo. Ele declara de início, vejam, que foi por meio de Jesus que Deus realizou maravilhas naqueles dias. Ele diz na sequência, isso nós vemos no verso de número 23, que, bem, é verdade, por não reconhecê-lo como Messias, os judeus tomaram, sim, medidas para crucificá-lo. Sim, ele morreu, mas tudo de acordo com a soberania divina. Viram o início do verso 23? Entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus.
Sim, ele fez milagres. Sim, ele morreu. Mas a morte não foi o final de tudo. Verso 24, esse Jesus, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. É verdade, ele morreu, mas ressuscitou. O plano do Pai para o Filho o levou do sofrimento à exaltação como Senhor e Salvador. Eu acho muito interessante essa expressão, rompendo os grilhões da morte, porque na língua grega original aqui, irmãos, o significado é que Deus libertou Jesus da agonia da morte. Que Deus pôs fim às dores da morte, no caso de Cristo. É esse o sentido da expressão na língua grega original. E aí nos versos 25 a 28, Pedro cita o Salmo 16, como eu já disse aos irmãos, dizendo que a ressurreição de Cristo já havia sido predita por Davi. É interessante, Pedro diz, vejam, Davi disse que o Senhor não deixaria sua alma na morte, que o Senhor não permitiria que seu servo visse corrupção, mas eu digo a vocês que o rei Davi morreu, está enterrado, está sepultado, melhor dizendo, e até hoje nós sabemos onde está sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então por que Davi disse no Salmo 16 o que disse? Que o Senhor não permitiria que seu servo visse corrupção, que o Senhor não deixaria sua alma na morte. E vejam, Pedro está interpretando a Escritura e dizendo, é porque Davi falou a respeito de Jesus. Não falava a respeito de si mesmo, mas apontava para outra pessoa, para o Messias. E foi o que aconteceu com Jesus. O Pai não o deixou na morte, o Pai o ressuscitou. Mas, além disso, irmãos, verso 30 em diante, diz Pedro, o Pai também prometeu que um de seus descendentes se assentaria para sempre no seu trono. O Pai disse por meio dos profetas, nesse caso ainda por meio de Davi, no Salmo 110, é o que nós lemos na continuação do texto, que além de ressuscitar, também exaltaria o Messias. Vejam o verso 33, irmãos, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E aí Pedro recorre ao Salmo 110. Davi anunciou que seria assim. Então, vejam, irmãos, em resumo, fundamentado na Escritura, Pedro aponta para Jesus. E aqui, irmãos, em poucas palavras, se vocês prestaram atenção, viram isso? Pedro fala do ministério de Jesus, milagres, prodígios e sinais, da morte de Jesus, vós o mataste, segundo o desígnio de Deus, da ressurreição de Jesus, mas Deus não o deixou na morte, o ressuscitou, e da exaltação de Jesus. Ele resume todo o ministério de Jesus em sua pregação, apontando para Jesus. Totalmente fundamentado na palavra, ele aponta para Cristo, resume o ministério de Cristo, apresenta Cristo aos ouvintes. E é assim que o texto nos ensina a segunda lição da noite. Como pregar o Evangelho? Aponte sempre para Jesus. Primeira, fundamente-se na palavra. Segunda, aponte sempre para Jesus. Irmãos, é o que nós devemos fazer. Apresentar Jesus como Salvador e Senhor às pessoas. Nós não aprendemos, em primeiro lugar, que devemos estar fundamentados na palavra? Não foi isso? Pois bem, saibam, irmãos, se é assim, nós não podemos nos esquecer que toda a palavra aponta para Jesus. Estar fundamentado na Escritura, portanto, não é usar a Bíblia como um manual de regras, um manual de comportamentos, um manual de costumes. Não é isso que nós devemos pregar ao mundo. Nós devemos pregar ao mundo o centro da Escritura, aquilo ou aquele para quem toda a Escritura desde sempre apontou, Cristo. O Cristo que veio, morreu, ressuscitou e foi exaltado. Agora está à destra do Pai, de onde voltará para julgar vivos e mortos. Nós não cantamos isso aqui no momento de louvor? Que Jesus é o centro de tudo que há?
Pois bem, é verdade, irmãos. Ele que é a própria palavra encarnada, é o centro da Escritura, é o verbo vivo que desceu do céu. Tudo na Sagrada Escritura aponta para Jesus. Então, fundamentados na palavra, a gente tem que anunciar Cristo às pessoas. Sabem por que eu digo isso, irmãos? Atenção. Acreditem no que eu digo aos irmãos. Eu estou afirmando isso a vocês porque é possível usar a Bíblia sem anunciar o Evangelho. É possível citar versículos e mesmo assim não anunciar o Evangelho. É possível citar a Bíblia e mesmo assim afastar as pessoas de Jesus. É o que acontece quando tudo que nós oferecemos ao mundo são normas, mandamentos, regras sem cruz, leis sem sacrifício. Os irmãos entendem o que eu digo? O que o mundo e a igreja precisam ouvir, irmãos, ver e conhecer é Cristo. Quando nós apontamos para Cristo, aí sim nós estamos cumprindo com o propósito da palavra de Deus. A gente não prega as pessoas que estão perdidas dizendo, faça isso porque é certo, não faça isso porque é errado. A gente prega, alguém fez em seu lugar aquilo que você jamais seria capaz de fazer. Sabe quem é? Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, fale de Jesus. Pregue Jesus nas conversas que você tem todos os dias. Aproveite as oportunidades. Por exemplo, se alguém lhe vier falar de dor, de sofrimento, de morte, fale de Jesus como aquele que venceu a morte. Faça como Pedro aqui. Aproveite as oportunidades que Deus te dá para falar de Jesus. Em casa, nas refeições, fale de Jesus. Nas tristezas, fale de Jesus. Nas alegrias, fale de Jesus. Mostre ao mundo que Cristo é a nossa esperança. Irmãos, a nossa evangelização começa em casa, mas se estende para fora dela. Sabem, muitos crentes hoje têm medo de falar de Jesus, têm medo de mencionar Jesus, e às vezes, por receio de parecerem fanáticos. Adolescentes e jovens têm medo de falar de Jesus na escola, têm medo de falar de Jesus na faculdade, porque podem parecer fanáticos. Adultos têm medo de falar de Jesus no trabalho, têm medo de falar de Jesus à vizinhança, porque podem parecer fanáticos. E vejam, irmãos, é verdade que isso acontece muitas vezes porque são locais hostis à verdade. Locais hostis ao Evangelho. Mas acreditem no que eu digo, o mundo precisa ouvir falar de Jesus. Fundamentados na Escritura é o que a gente deve fazer então. Como pregar o Evangelho? Fundamente-se na palavra, aponte sempre para Jesus. Mas há uma terceira e última lição, vamos vê-la agora. Como pregar o Evangelho? Por fim, o texto nos ensina: chame ao arrependimento e à fé. Como pregar o Evangelho, por fim, chame ao arrependimento e à fé. Vejam, é o que nós aprendemos a partir do verso 37. No verso 37 em diante, Lucas nos conta qual foi o resultado daquele sermão de Pedro. Ou seja, o que aconteceu depois da pregação do servo de Deus. Qual foi o efeito da sua mensagem, da sua pregação. E qual foi? Vejam comigo, volte os olhos comigo para o verso 37. Diz Lucas: ouvindo eles estas coisas, eles quem? Os ouvintes, aqueles que estavam lá em Pentecostes. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Viram só, queridos? Os ouvintes de Pedro entenderam que aquelas palavras do apóstolo se aplicavam a eles, pessoalmente. Pela ação de Deus, diz Lucas, o coração dos ouvintes foi compungido. É uma palavrinha que está em desuso hoje, né? Convenhamos. Qual é o termo aqui? Na língua grega original, irmãos, o termo aqui quer dizer que aqueles ouvintes tiveram o coração profundamente abalado. Quer dizer que os ouvintes tiveram o seu coração, as suas emoções profundamente, agudamente afetadas.
Tanto é assim que a raiz da palavra que aparece aqui para nós, ou compungindo-se-lhes, né? Essa forma que aparece aqui para nós, na língua grega original, o termo, a raiz, tem a ver com cortar. Cortar. Ou seja, o sentido é o de que eles tiveram o coração cortado, partido pela mensagem, pela palavra, como se eles tivessem sido convencidos do seu pecado. Ou seja, houve uma reação miraculosa no coração daquelas pessoas, por meio da palavra pregada. A ação que levou esses ouvintes a perguntar a Pedro e aos demais: o que é que nós faremos então? E qual é a resposta do apóstolo? Vejam, é bastante emblemática. Verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A resposta é bastante emblemática, irmãos, porque ela contém aqui dois requisitos, que são como que as duas faces de uma mesma moeda. Dois requisitos que formam aquilo que a gente chama de conversão. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Arrependei-vos, diz Pedro em primeiro lugar. Bem, isso aqui ecoa a pregação de João Batista. Isso aqui ecoa a pregação do próprio Jesus. Vejam, Pedro chama os seus ouvintes a se arrependerem dos seus pecados. O que isso significa? Pedro chama os seus ouvintes a mudarem a direção de sua vida, a se afastarem dos seus pecados. Chama os seus ouvintes a tomarem outro rumo na vida, seguindo os ensinamentos do Senhor. Arrependimento. E o segundo, fé. E a fé aqui está ligada ao batismo, irmãos. Vejam, o batismo é uma expressão de fé. É uma manifestação visível, uma manifestação pública de que a fé foi colocada, depositada em Jesus. Entendam, quando o crente arrependido é batizado, ele faz nesse ato um compromisso de fé. Então Pedro está falando aqui de arrependimento e de fé. Duas faces, como eu disse antes, de uma mesma moeda. Dois requisitos que são exigidos de todo ser humano. É somente assim, com arrependimento e com fé, que aqueles ouvintes, não é, uma vez convertidos, poderão receber o Espírito Santo. Porque para eles é a promessa, para os seus filhos é a promessa, diz Pedro, e para todos os outros que o Senhor chamar para si. E reparem que esse chamado é urgente. Vejam comigo o verso 40. Com muitas outras palavras, diz Lucas, Pedro deu testemunho e exortava esses ouvintes dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Não há tempo para o arrependimento e para a fé que não seja o hoje, porque a geração de hoje é perversa. E assim termina o texto dizendo que os que aceitaram a palavra foram batizados, e houve naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Que colheita maravilhosa, não é, irmãos? Hoje a gente prega 3.000 sermões e não vê sequer uma pessoa convertida. E sabem por quê? Porque muitas vezes, além de nos faltar o poder do Espírito, nós não pregamos verdadeiramente o Evangelho como deveríamos. Nós não fazemos isso fundamentados na palavra, não fazemos isso apontando para Cristo, e agora, em terceiro lugar, sequer convocamos os ouvintes ao arrependimento e à fé. E eu termino aqui com algumas aplicações. É o que nós devemos fazer, irmãos. Nós não podemos hesitar nessa tarefa. Convocar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A nossa geração hoje é tão perversa quanto era a geração do apóstolo, centenas de anos atrás. Quantos absurdos nós não ouvimos e vimos acontecendo nessa nossa geração, irmãos? Quão pecaminosos não são os caminhos da nossa geração? Então, para que inventar na hora de pregar? Para que amenizar ou florear a mensagem do Evangelho? Como
como crentes, irmãos, a mensagem continua a ser a mesma. A mensagem que nós devemos anunciar ao mundo: arrependei-vos. Crede em Jesus. Arrependimento e fé. E é isso que nós temos pregado. Como pregar o Evangelho? Fundamente-se na palavra, aponte sempre para Jesus. E agora, em terceiro lugar, chame ao arrependimento e à fé. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que nós sejamos fiéis pregadores das boas novas de Cristo, fazendo tudo isso como seu servo fez no passado. Fundamentados na palavra, apontando para o Senhor Jesus Cristo e chamando ao arrependimento e à fé. E assim, que nós vejamos colheitas tão grandes como esta, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.